vamos lá, gente. Quais são os dados? Eu continuo tendo aqui a altura externa do meu tanque de 0,70, certo? Só que aqui, a altura maior no fundo do meu cone até a borda do tanque é de 1 metro, certo? O raio permanece igual. Eu tenho 3 metros de raio. Então, eu tenho esses 3 dados aqui para calcular o fundo, para calcular o volume de água do meu tanque cilíndrico, ou seja, redondo, de fundo cônico, afunilado, certo? Qual que vai ser a fórmula para eu descobrir quantos litros de água de capacidade esse meu tanque tem aqui? Então vamos lá. A fórmula não muda muito, tá? Só vai mudar um detalhezinho. Não muda muito em relação à fórmula do tanque cilíndrico. É que agora eu vou precisar calcular, além do π, que vocês já sabem que é igual a 3,14, eu vou precisar calcular, além do π, vezes o raio, que é de 3 metros ao quadrado. Eu também preciso multiplicar isso pelos outros dois valores, tá bom? Então, eu vou chamar a altura menor de A. E eu vou chamar a altura maior, aqui da ponta do cone até a borda do tanque, eu vou chamar de B, tá bom? Então, o que eu preciso? Eu preciso considerar a altura de A mais a altura de B. Então, gente, esse vídeo é para fazer uma pequena correção e uma observação em relação ao vídeo que a gente lançou no canal nesse domingo. Bom, o cálculo que foi apresentado nesse vídeo foi o cálculo que nós chamamos aqui de cálculo de pedreiro, certo? Eu pesquisei com alguns pedreiros conhecidos aqui que têm a prática de fazerem pequenos tanques para bebedouros de gado nas pequenas fazendas aqui. Então eles fazem um cálculo de aproximação. Não é um cálculo que chega no valor exato, não é um cálculo de engenharia, mas é um cálculo que é utilizado. E eu gosto muito de considerar o conhecimento e a sabedoria popular. Então foi por isso que eu tinha escolhido essa representação que foi apresentada no primeiro vídeo, tá certo? O que eles fazem? Eles fazem uma relação da diferença da menor altura do tanque em relação à parede e a maior altura em relação à profundidade do cone até a borda do tanque, né? Então, um tanque de fundo cônico ele vai fazer isso, certo? Então, eles medem dessa altura menor aqui até a borda e eles medem da altura maior, que é a profundidade, né, até a borda. Então eles tiram uma espécie de razão entre os dois e fazem esse cálculo dessa forma. Então eles têm um valor aproximado. É prática comum, dá uma diferença sim, dentro de um cálculo real dá uma diferença. E é essa diferença que eu quero mostrar para vocês no vídeo de hoje. Ela fica aí por volta de 6%, né? Então, se por exemplo, naquele cálculo, a dimensão do meu tanque aqui ficaria em 24 mil litros, a gente vai descobrir hoje que essa diferença ela deu aí por volta de 1.400 litros. Nesse tanque aqui que tem mais de 20 mil litros, certo? Então, hoje eu vou apresentar para vocês uma correção. Vou mostrar para vocês um cálculo que é mais utilizado academicamente, inclusive, vamos falar assim. E vocês então fiquem cientes que o cálculo que foi passado no vídeo anterior era um cálculo de aproximação, né? Então, assim, para não induzir a erro espontâneo, porque não ficou claro no vídeo anterior que era um cálculo de aproximação e não de exatidão, não era um cálculo exato,
eu entrei no canal, no YouTube, e fiz uma edição e eu cortei aquele cálculo. Então pode ser que alguns de vocês ainda vejam com o cálculo, e pode ser que alguns de vocês percebam que existe esse corte no vídeo. E então, assim, quem não viu e ficar curioso sobre como que é feito esse cálculo aqui nessa região, na minha região, entre os trabalhadores aqui da região, aí me pergunta, que eu ponho para vocês lá na descrição, ou respondendo no comentário, eu mostro para vocês, eu coloco a descrição desse cálculo, tá bom? Então hoje é isso, a gente vai fazer esse vídeo aqui para fazer essa correção, para a gente trabalhar com o volume real do tanque, e não um volume aproximado, um valor aproximado, como era o resultado do cálculo do vídeo anterior, tá bom? Então, gente, para fazer a correção do cálculo do tanque de fundo cônico, eu preciso, então, considerar o cálculo que eu fiz do tanque cilíndrico de fundo reto, certo? Então, só revisando como que foi feito. Eu sei que ele tem um diâmetro de 6 metros, logo, a metade desse diâmetro é igual ao raio, certo? Então, eu tenho 3 metros de raio, certo? A fórmula para calcular os cilindros, revisando, é π igual a raio elevado ao quadrado, multiplicado depois pela altura. Então, o meu valor de π, a gente já conversou sobre essa letrinha grega aqui, é de 3,14, usando só os dois últimos dígitos após a vírgula. O meu raio elevado ao quadrado, ou seja, multiplicado por ele mesmo, é igual a 9, certo? Então, 3,14 multiplicado por 9 é igual a 28,26, que agora eu vou multiplicar pela altura, que eu vou colocar aqui 0,70. O volume do meu tanque cilíndrico de fundo reto foi de 19.782 litros, correto? Então, eu já tenho o volume da parte aérea do meu tanque, certo? Então, para eu fazer o cálculo do meu tanque, que é redondo, mas tem um fundo cônico, eu vou precisar considerar essa parte, certinho? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou calcular somente o volume de água do cone, que é esse desenho que parece um triângulo aqui invertido, certo? Aqui para baixo. Então, o que mais que eu vou considerar? Que o fundo do meu tanque até a borda tem 1 metro, certinho? O que mais que eu vou considerar? Se eu tenho 1 metro do fundo do tanque até a borda e eu tenho 70 centímetros da parede aqui, acima do nível do solo, até a borda, eu vou descontar, tá bom? Porque eu preciso saber qual é a altura de diferença daqui, da ponta do meu cone até o início dessa base aqui, ó, tá bom? Então, vamos lá. 1 metro menos 70 centímetros, eu vou ter 0,30 ou 0,3, tá bom? Tá, agora que eu já tenho esse valor aqui da diferença, eu vou poder trabalhar com o meu cálculo do meu cone, tá? Então, gente, eu preciso do volume do cone, eu preciso dessa forma, tá? Eu preciso multiplicar π vezes o raio, vezes a altura, e depois dividir tudo isso por 3. E aí eu vou ter o volume só dessa parte aqui de baixo do meu tanque, que é a parte do cone, certo? Então, vamos substituir aqui. Vamos multiplicar 3,14, que é o valor de π, vezes 3, que é o valor do meu raio, vezes 3 novamente, certo? Que é o meu raio de novo, estão vendo?
e vou multiplicar isso por essa altura que eu encontrei aqui, que é a diferença essa diferença aqui que a gente encontrou aqui dessa altura, certo? Que a gente vai colocar aqui 0,3, tá certo? Para depois dividir tudo novamente por 3. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter aqui, ó, multiplicando 3,14 vezes 3 vezes 3, a gente vai chegar no mesmo resultado de antes aqui, ó. 28,26, que vou multiplicar também agora pela altura. A altura aqui da diferença, aqui no meu tanque cilíndrico de fundo cônico, tá bom? Vezes 0,3. Para depois dividir tudo isso por 3 de novo. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter o valor de, se eu pegar a calculadora e multiplicar 28,26, multiplicar por 0,3, eu vou ter o valor de 8,478, que agora sim vou dividir novamente, vou dividir por 3, tá certo? Então, o meu valor aqui vai ser igual a 2,826, tá certo? Este daqui é o resultado desta divisão, tá? 2,826. Que para eu converter aqui na minha quantidade de litros, eu vou multiplicar por 1000, tá bom? Ou simplesmente fazer aquela brincadeira que a gente faz aqui de transformar a nossa vírgula num ponto. Então, o volume desse cone vai ser igual a 2.826 litros, certo? Então, pronto. Agora eu tenho dois valores para eu trabalhar, certinho? Deixa eu dividir aqui, ó. O que aconteceu? Eu tenho o valor do meu tanque cilíndrico aqui acima do nível do solo, que é este aqui, tá certo? 19.782. E o que eu faço? Eu vou somar, porque eu preciso do volume total do tanque. Vou somar com o valor que eu encontrei do volume do cone, que é essa parte aqui, que aqui está representada abaixo do solo, que é 2.826. Então, o volume deste tanque de fundo cônico é igual a 22.608 litros, certo? Parece um pouco mais complicado, mas não é. A gente divide o nosso tanque em duas partes, na parte superior e na parte inferior. Então, nós temos duas figuras geométricas, tá certo? A gente tem o cilindro e a gente tem o cone aqui abaixo do solo. A gente calcula o volume de ambos e depois soma tudo. Então é isso, gente. Eu espero que possa ter contribuído de alguma forma para ajudar algumas pessoas, né, a fazerem aí o dimensionamento de seus tanques para estar sabendo quantos peixes colocar. Aproveitando, algumas pessoas fizeram confusão, achando que eu coloco aqui no meu tanque 30 quilos de peixe. Não, tá? A observação que foi feita no primeiro vídeo, nesse vídeo de domingo, é que a gente calcula 30 quilos de peixe para cada 6.000 litros de água, né? Levando em consideração a circulação da água pelo sedimentador, o trabalho das bombinhas, o volume de água que você tira
para molhar as plantas e repõe, né? Porque o que você retira para molhar as plantas você tem que repor para manter o tanque em nível, para não prejudicar os peixes, certo? Então assim, eu não produzo só 30 quilos de peixe aqui nesse tanque, tá bom? Eu só mostrei que a gente trabalha com essa razão. O tanque original da Embrapa trabalha com 30 quilos de peixe num tanque de 6.000 litros. Então a gente trabalha com essa proporção, tá bom? É só uma proporção. Na verdade, eu crio mais de 30 quilos de peixe nesse tanque, afinal de contas, ele tem mais de 20.000 litros, tá bom? E eu espero que poder estar produzindo outros vídeos. E coloquem aí nos comentários, né, onde é que vocês acham que a gente pode estar aqui no canal colaborando com vocês, para que vocês possam também estar implantando sisteminhas aí de forma simples, sem muita complicação e acessível, né? O mais importante é isso, é que o sisteminha seja acessível. Eu gosto muito de lembrar que ele não foi criado para fins de capitalização, para fins de produção intensiva ou massiva, mas para colocar comida na mesa. E qualquer um deve ter o direito de colocar comida na mesa. É isso. Nos próximos vídeos a gente ainda vai falar de outros tanques, de outros modelos, das variações de métodos construtivos, né? Falar sobre a pergunta que vocês sempre me fazem, que é por que essa água aqui é verde. Então até mais, gente. Nos próximos vídeos a gente pode discutir com um pouquinho mais de profundidade sobre os modelos de tanque que são possíveis dentro do sisteminha, porque é muito legal ter essa flexibilidade, não ter um modelo fechado, né, em relação ao método construtivo desse tanque. É muito legal poder levar em consideração os conhecimentos prévios, né? Se você já está num lugar onde você já sabe trabalhar com a taipa, se você já sabe trabalhar com Adobe, você poder utilizar esse conhecimento. Se você já é um pedreiro, um mestre de obras, que já trabalha com alvenaria, também poder usar esse conhecimento. Se você já trabalha com ferro-cimento, se você já tem a prática de trabalhar com placas, né? Porque você pode não precisar contratar uma mão de obra especializada para a construção do seu tanque. Você pode trabalhar em mutirão com a sua comunidade, né? Você pode colocar em prática os seus conhecimentos. É muito legal também a questão da variedade de materiais que podem ser trabalhados com os tanques do sisteminha, né? Você tem N possibilidades. Pode ser que para você fazer um tanque de alvenaria seja melhor, pode ser que para você fazer um tanque de cimento, de placas, seja melhor. Pode ser que para você seja tão difícil chegar um caminhão com cimento que a lona continue sendo uma possibilidade muito válida. O importante é começar o seu sistema. Olha quem tá aqui, gente. Olha lá.